interpretação, basta clicar no botão de interpretação na parte inferior da tela do seu computador. Caso esteja usando o aplicativo móvel, a opção pode ser encontrada clicando nos 3 círculos e, posteriormente, no botão de interpretação. Good morning, everyone. To change the language of this broadcast, please click on the interpretation button on the bottom of your computer screen. If you're using the mobile app, this option may be found by clicking in the 3 circles and then on the interpretation button. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Capital Markets Day da Valid. Eu sou Lucas Carneiro, supervisor das áreas de M&A e Relações com Investidores da Valid e serei seu moderador ao longo deste evento. Antes de darmos início às apresentações, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Este evento está sendo transmitido ao vivo, com tradução simultânea para o inglês e também sendo gravado. Além disso, a apresentação estará disponível no site de Relações com Investidores da Valid. Ao fim das apresentações, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas a qualquer momento durante o evento e todas deverão ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado na parte inferior da tela do seu computador e na parte superior da tela do aplicativo móvel. Pedimos aos interessados que incluam o nome e a instituição em suas perguntas. Esclarecemos ainda que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem em crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Feitos os devidos avisos, gostaria primeiramente de agradecer em nome da Valid ao Itaú BBA pela parceria na realização desse Capital Markets Day. Hoje contaremos com apresentações de Sidney Levy, presidente do Conselho de Administração da Valid, Ivan Murias, diretor-presidente, Joel Renault Júnior, diretor financeiro de Relações com Investidores, Wilson Bressan, diretor comercial e de marketing, e Rafael Esbampato, sócio fundador da TK Studios, parceiro da companhia no Valid Labs. Os demais membros do corpo executivo da companhia também estarão conosco ao longo do evento e participarão da sessão de perguntas e respostas. A agenda de hoje abrange os seguintes tópicos: o novo management da Valid, o plano estratégico da companhia para os próximos 3 anos, Valid Labs, perspectivas financeiras, a nossa nova marca, considerações finais do nosso CEO e, por fim, a sessão de perguntas e respostas. Agora, eu passo a palavra para o Sidney e, ao final das apresentações, acessaremos as perguntas enviadas pelo chat para dar início ao Q&A. Bom dia, Sidney. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, Lucas. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. E, por uma dessas coincidências do destino, daqui a 2 dias vão fazer exatamente 15 anos que nós abrimos o capital da empresa. 2006, 25 de abril, foi a data que nós iniciamos a nossa listagem. E eu me lembro que, naquele momento, a nossa questão era faturar, naquele ano de 2006, nós nos comprometemos a faturar 400 milhões de reais. E acabamos que completou o ano, a gente faturou os 400 milhões de reais, foi muito bom. E ano passado nós faturamos 2 bilhões de reais, então muito se andou nesses 15 anos, e eu venho aqui hoje com o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, para mostrar para vocês o nosso novo time e o início de um novo capítulo nessa história. E tudo começa, na verdade, no início de 2019, nós somos uma empresa de capital pulverizado. Então, nós fomos consultar os acionistas sobre o perfil do conselho, que nós precisamos eleger na Assembleia, e acabamos que, dos 7 membros, nós mantivemos 3 e trocamos 4 membros naquele momento. Foi uma mudança bastante significativa, de mais da metade dos membros sendo trocados. Eu, o Marcílio e o Cláudio Prado, que já estava conosco, que é um especialista em TI, ficamos no conselho, e conseguimos trazer o Henrique Breda, do Alasca, a Fiamma Zarif, que é a presidente do Twitter, e o Guilherme Afonso, que é um dos grandes conselheiros aí das empresas brasileiras, e mais o Maurício Menezes, que elegemos naquele momento, mas gostamos tanto dele que já trouxemos imediatamente
para dentro da empresa. Então, essa é a primeira mudança muito grande. E, nesse momento, a gente começou a reanalisar o que estava fazendo dentro da empresa e ficou claro, logo no início, que dos pilares da condução da empresa todos esses anos tinha sido o recrutamento interno dos seus executivos. Os executivos iam fazendo carreira, tinham um funil e eles iam subindo isso. E isso precisava acabar. Então, nós precisávamos extinguir essa regra do recrutamento interno, assim o fizemos, e precisávamos trazer uma nova forma de liderança que pudesse olhar mais para o cliente, que tivesse mais exposição às atividades digitais e que tivesse uma sintonia mais profunda com a sociedade como um todo. E assim nós trouxemos esse time, que começamos trazendo o Maurício, como eu já fazia logo no início, para ser o COO, depois conseguimos trazer o Bressan para ser o homem das vendas, logo depois o Ivan, o Joel e o resto do time, e isso foi se montando ao longo desses 2 anos. São pessoas bastante qualificadas, que vocês vão ver aí no decorrer da nossa apresentação hoje, e algumas coisas são muito impressionantes. Desses 8 nomes que vocês estão vendo aí, somente um estava na empresa em abril de 2019, quando nós elegemos o novo conselho. Então, nós tínhamos trocado 4 entre 7 conselheiros, agora trocamos 7 entre 8 líderes principais da empresa, e o único que ficou, o Márcio, é o que tem um conhecimento profundo da nossa área técnica de dados, que é bastante importante no que vai acontecer daqui para frente. Então, essa é uma mudança muito relevante, muito grande, que já está acontecendo há 2 anos, e agora a gente fica na posição de poder vir para vocês e dizer o que a gente pretende fazer. Nós vamos também começar uma nova maneira de governar, uma nova forma de governança. Nós dividimos o conselho em 3 grupos e vamos para cada um desses grupos trazer também gente de fora para nos ajudar. O primeiro conselho é o Comitê de Auditoria, que aí nós vamos trazer as questões de ESG, compliance, risco, toda essa parte regulatória, principalmente essa mudança toda do ESG. Nós vamos trabalhar nesse primeiro comitê. O segundo comitê é o Comitê de Gente, Remuneração, Sucessão, Cultura Corporativa, e também nós vamos ter uma atenção especial com reuniões mensais e tal. E o terceiro é o Comitê de Desenvolvimento de Novos Negócios. Nós trouxemos 2 membros externos extremamente qualificados, e está dirigido pelo Cláudio, que é do ramo, e com isso nós pretendemos governar a empresa daqui para frente. Em resumo, nós temos aí 5 pontos que a gente imagina perseguir. O primeiro, a gente conclui nesse momento, que é uma reorganização do top level, completa, total. O segundo é uma reanálise do nosso core business. Nós achamos que temos muito ainda a extrair desse nosso core business, e nós também achamos que temos dentro do nosso core business muitos ativos que podem ser explorados de uma maneira diferente. E como atingir o potencial de cada um desses ativos é o trabalho aí, naturalmente, com uma pegada digital intensa. Então, esse é o trabalho da nossa equipe nova. Em resumo, a empresa que sobrevive é a empresa que acompanha a sociedade, que ouve a sociedade, às vezes se antecipa à sociedade, oferece coisas que a sociedade nem sabe que quer, às vezes ela reage. Então, a empresa tem que estar em sintonia com o que a sociedade está querendo. E nós temos tido, há 60 anos, essa habilidade de escutar as demandas da sociedade, que vão se transformando com o tempo. As coisas vão mudando. Mas, por exemplo, o iPhone é de 2007, tá certo? Então, já tem tantos anos, e aí quantas mudanças vêm depois disso, né? Então, nós
tivemos essa capacidade ao longo dos anos e é muito importante a gente ter isso na cabeça. Quer dizer, a empresa tem que ter um propósito. E o propósito é servir a sociedade de várias formas, encontrando a sua forma. Tá certo? No nosso caso, é uma instituição que as outras instituições podem confiar, com dados, com documentos, com o que ela precisa. Nós estamos há 60 anos aqui fazendo isso. E os caminhos que vai se dando são inesperados. Quer dizer, há 15 anos atrás, quando nós fomos fazer o IPO, a gente jamais podia supor que na data de hoje eu ia estar aqui e eu posso dizer para vocês com muito orgulho que no mundo inteiro, China, Índia, tudo, tem 5 bilhões de aparelhos celulares e 1 em cada 10 desses aparelhos tem um chip da Valid ali dentro. Então, a empresa desenvolveu essa capacidade ao longo desses anos, trabalho muito intenso de muita gente, soube ouvir essa necessidade, soube suprir a necessidade. E agora nós temos outras avenidas que nós vamos fazer essa mesma coisa. E para explicar isso com muito detalhe para vocês, eu tenho a alegria de chamar aqui o Ivan. Nós tivemos uma sorte enorme de achar um cara tão preparado, uma pessoa de um caráter tão especial como o Ivan, e é com muita alegria que eu passo a palavra para ele para explicar como é que a gente vai fazer tudo isso. Obrigado, pessoal. Ivan, bola contigo. Sidney, bom dia. Super obrigado pela tua calorosa apresentação. Obrigado pela participação de todos. Espero que todos estejam bem, que as suas famílias estejam bem. E obrigado pelo interesse em estar aqui no nosso Capital Markets Day. Como o Sidney comentou, grande parte dos últimos 6 meses, a gente mergulhou no ativo atual, nas suas potencialidades atuais, mas também fizemos um assessment bastante detalhado das potencialidades futuras. E antes de mergulhar nesse trabalho, feito em conjunto com a Bain & Company, eu queria dizer para vocês 6 aspectos que tornam a Vale de uma companhia muito especial. O primeiro deles é o quanto o nosso core business, a emissão de documentos, os bank cards e os SIMs tradicionais, são importantes, são fortes geradores de caixa. E ao contrário de algumas perguntas que a gente recebe, eles têm uma dinâmica de curto prazo bastante positiva. O segundo, estes mercados ainda representam oportunidades muito grandes de crescimento, porque tem revenues pools generosos, e a gente, ao trabalhá-los ao longo do tempo, tem a capacidade de desenvolver as novas avenidas de crescimento. Grande parte dessas avenidas passam pela transformação digital, especialmente a transformação digital de empresas e a transformação digital de governos. Governos os quais que a gente tem uma expertise regulatória muito profunda. Tem horas que essa expertise regulatória é uma barreira de entrada de empresas que não sabem operar com o poder público. Tem horas que justamente o nosso conhecimento regulatório é o alavancador de várias receitas de business que a gente desenvolve em conjunto com o poder público. Nossa quinta característica especial é o fato de nós já estarmos, ao longo desses 6 meses, capturando eficiências importantes na nossa operação, sejam reduções de despesas, sejam otimizações de portfólio ou consolidações fabris. E, por fim, assim como o Sidney falou, a chegada de novos executivos que se juntam a um time talentoso que aqui já existia, e o apoio do nosso board, é uma garantia importante de que a gente, em conjunto, vai conseguir implementar os nossos desafios futuros ao longo dos próximos anos. Relembrando para aqueles que conhecem o ativo há mais tempo e para aqueles que estão começando a conhecer a nossa companhia, nós somos líderes absolutos de identificação no Brasil. Nós temos quase 80% do mercado de CNH e temos mais da metade do mercado de RG. Na parte de bank cards, nós somos co-líderes, com 20% do mercado e líderes absolutos na emissão de bank cards na Argentina. Na parte de mobile, assim como o Sidney falou, a soma das nossas 6 geografias de atuação fazem com que sejamos o 5º maior player em SIM card no mundo. Isso fez com que, ao longo dos últimos 15 anos, desde o nosso IPO, nós atingíssemos 2 bi de receita, crescêssemos a uma taxa de aproximadamente 9% ao ano, todos os anos,
e assumíssemos essa posição de protagonismo e liderança na emissão de documento e de identificação de pessoas no Brasil. Falando um pouco sobre esses nossos principais ativos e as dinâmicas de curto prazo, nós gostaríamos de esclarecer algumas das perguntas, inclusive, que a gente recebe da dinâmica de curto prazo destes ativos. Falando sobre CNH, nós temos uma boa dinâmica no curto prazo. O Brasil emite 18 milhões de CNHs por ano. No ano passado, nós emitimos 11 milhões. E diferente de um avião que, quando voa com assento vazio, você não recupera nunca mais, esses 40% da volumetria de CNHs do ano passado, assim que a dinâmica de vacinação avançar no nosso país, eles voltarão e virarão receita dentro da Valid. A gente recebe muita pergunta sobre também a extensão da validade para os condutores até 50 anos. Isso, de fato, é verdade, é uma dinâmica que vai começar a nos impactar a partir de 2026, mas eu gostaria de ressaltar dois fatores para todo mundo. Primeiro, os cohorts acima de 50 anos, para os quais não houve alterações na validade, eles representam mais de 35% da nossa base de emissão. E segundo, para vários desses cohorts, a penetração vem aumentando de forma relevante nos últimos anos. Para citar um exemplo, o cohort de 50 a 60 anos aumentou de 40% de penetração para 55% de penetração nos últimos 10 anos. Isso é fruto da melhor qualidade de vida, especialmente das populações mais velhas. Na parte de ID, a gente tem uma dinâmica muito parecida. Nós também emitimos aproximadamente 18 milhões de identificações por ano no Brasil. No ano passado foram emitidas 9 milhões, portanto, nós temos ainda 60% do mercado de 2020 que vai se materializar ao longo do segundo semestre desse ano e potencialmente em uma boa parte de 2022. Além disso, ao contrário do mercado de CNH, no mercado de RG, muitos estados ainda prestam esse serviço diretamente. E a nossa habilidade em implementar mudanças tecnológicas relevantes faz com que a gente possa, inclusive, aqui ganhar ainda mais mercado. A médio e longo prazo, a gente recebe muita pergunta a respeito do Documento Nacional de Identificação, que pode, sim, mudar a dinâmica desse mercado. Além de não ser uma mudança simples, mas se ela for implementada, ela substitui um substrato hoje, que é uma matéria-prima feita de papel, para qualquer outro tipo de substrato que muito possivelmente vai ser mais duradouro e vai embarcar mais tecnologia. Então, quando a gente analisa a mudança também desse mercado, é importante analisar que, se isso acontecer, isso pode representar, inclusive, um aumento substancial nas nossas receitas, porque o preço médio do item unitário vai melhorar e aumentar bastante. Na parte de bank cards, o aumento da penetração bancária, com o advento, especialmente no Brasil, da penetração das fintechs e dos bancos digitais, representa uma oportunidade incrível de aumento de receita para a companhia. Esse mercado vem crescendo a taxas muito importantes, especialmente nos últimos 18, 12 meses, e a gente vem observando o mesmo movimento no primeiro trimestre desse ano. Os bank cards estão crescendo na ordem de 30% a 50% mês após mês, e com a chegada das fintechs e dos digital banks, como eu coloquei, a gente não espera que esse movimento arrefeça nos próximos meses, nos próximos anos. Além disso, numa perspectiva de médio e longo prazo, esse mercado certamente vai evoluir com o advento do Pix e das wallets digitais. Mas isso também representa uma oportunidade da gente avançar e evoluir o nosso produto e a nossa entrega de tecnologia para também penetrar ainda mais nesse mercado. E, por fim, os chips tradicionais, os SIM cards, ainda permanecerão muito relevantes nos próximos 5 anos. Quando a gente analisa o churn do 2G para o 3G, que demorou 8 anos, do 3G para o 4G, que demorou aproximadamente 6 anos, a gente ainda tem alguns anos, a gente estima algo entre 3 e 4 anos para fazer a transição do 4G para o 5G. A própria dinâmica do churn representa, a curto prazo, uma dinâmica de bastante receita para a companhia, a gente vem observando esse movimento globalmente. E também o uso de mais connected devices, de IoT, faz com que os SIM cards penetrem em outros objetos, também melhorando a receita da companhia. A médio e longo prazo, é importante também analisar e entender que esse mercado vai evoluir. E ele deve sair de um mercado de chips tradicionais, passando por um mercado de eSIM,
passando por um mercado de subscription management e sistemas operacionais. E a Valid já vem se capacitando globalmente para fazer essa transição, que também deve representar maiores receitas para a companhia, na medida que o mercado de SIM tradicional, sendo substituído pelo mercado de tecnologia, ele também deve aumentar as suas margens. Com isso, a gente entendeu, ao longo desse período, que nós temos 3 core business que são super importantes, como eu disse, com dinâmicas de curto prazo absolutamente relevantes e favoráveis, mas também que nós temos 3 ativos que são muito distintivos. A nossa reputação como um terceiro confiável na manipulação de dados sensíveis de forma segura, o nosso acesso privilegiado a dados sensíveis, e o estabelecimento de relações, especialmente com empresas de grande porte, com segmentos relevantes na economia, mas também com os governos. E dessa forma, nós tínhamos o desafio, ao longo desse período, de organizar a proposta de valor da companhia para habilitá-la a ser o principal agente de transformação digital, especialmente a transformação digital dos nossos clientes, sejam eles grandes empresas, sejam eles governos. E foi dessa forma que nós organizamos o nosso portfólio, né? Como é que a gente começaria agora a desenvolver verticais que atendessem ao B2B, né? Financial institutions, retailers, telcos, utilities, né? Mas também como é que a gente evoluía a nossa atuação em governos federais e governos estaduais para também atender, inclusive, as cidades, auxiliando a transformação digital dos governos e das municipalidades. E dessa forma avançamos. Então, nós fizemos um acesso muito diligente das potencialidades desses mercados, olhando do lado da atratividade de mercado, o tamanho desses mercados, a dinâmica de crescimento, a dinâmica de rentabilidade e também a dinâmica competitiva desses mercados. E do nosso lado, do lado Valid, quais são os nossos ativos, quais são as nossas capabilities, em que arenas a gente poderia jogar com maior ou menor sucesso. E desse assessment, a gente fez uma lista grande de prioridades, né? Algumas delas foram descartadas na largada, para que a gente não criasse também áreas de management distraction para a companhia ao longo do futuro. Algumas ficam no nosso parking lot para a exploração futura, mas todas aquelas que são relacionadas à identificação digital, à autenticação digital, à certificação digital, a onboarding, a evolução de antifraude e pagamento e também a connected devices e rastreabilidade entraram na nossa área de prioridade. E com isso, a gente basicamente refundou dentro da companhia 4 grandes pilares. 3 deles que vão atender às soluções B2B, a Business Solutions, e um deles que vai aprofundar a nossa atuação em Government Solutions, especialmente com cidades. Então, a gente tem uma vertical de Valid ID que bebe nesse grande saber fazer da companhia ao longo de décadas emitindo documentação. A parte de pagamentos, que também bebe ao longo de vários anos de um business muito forte de emissão de faturas, que acabou se tornando atualmente um business muito forte em emissão de faturas digitais e que muito possivelmente vai evoluir para as hubs de pagamento e para as digital wallets. A parte de link, que também beneficia do nosso grande conhecimento em SIM card, mas que também temos uma fábrica, nós temos uma fábrica em Sorocaba que fabrica RFIDs, e que nos habilita a jogar no mercado de rastreabilidade. E, por fim, a nossa capacidade de identificar cidadãos também a serviço dos munícipes, né, dos cidadãos de municípios, e também como é que a gente pode auxiliar a transformação digital dos governos, das cidades, na sua digitalização, na melhora dos seus processos. E tão importante quanto identificar o ponto de entrada, o ângulo em que a gente começa uma atuação de uma vertical nova, é perceber que, além do ponto de entrada, a gente tem várias etapas dessa cadeia que, ao longo do tempo, podem ser incorporadas pela companhia, seja através da solução Make, né, com desenvolvimentos internos, seja através da solução Buy, com aquisições que a gente possa fazer ao longo dessa jornada. E mais do que ficar explicando, né, um pouco dessas verticais, eu queria mostrar a todos vocês exemplos do que a gente já vem fazendo. O primeiro deles, em conjunto com o IRGD aqui de São Paulo, na emissão da identidade eletrônica.
Nesse primeiro exemplo, não preciso dizer os benefícios que tanto o poder público, os governos, como a Valid podem ter através da identificação de cidadãos de forma eletrônica, né? Queria trazer um segundo exemplo, ainda mais sofisticado e avançado na cadeia de valor, de como a gente, através dessa experiência de identificar cidadãos ao longo de décadas, a gente pode colocar uma vertical de autenticação biométrica a serviço da evolução dos negócios digitais. Dando um pouquinho mais de detalhe do que pode ser essa experiência, ela é traduzida na simples visita de um consumidor, seja numa loja física ou num site de e-commerce, onde ele tem necessidade, naquele contexto daquela transação, ser identificado, ser validado, né? Através de liveness detection ou da foto do documento físico, a gente criptografa, anonimiza, né, essa consulta, e através do algoritmo, né, desenvolvido internamente da Valid, de novo, ao longo das décadas em que a gente emite documento no Brasil, a gente pode voltar, né, com um grau de escoragem, validando qual o grau de certeza que aquele cidadão é aquela pessoa no contexto dessa transação. Esse já é um produto existente e já está a serviço de algumas empresas. Queria dar também um exemplo da vertical de Pay, né? Então, ao longo dos anos, como o Sidney também colocou, a empresa, antes da palavra se reinventar, né, se pivotar, ser moda, a companhia já vinha se pivotando. Então, um business de emissão de documentos, de faturas, acabou virando um business de emissão de fatura digital, e a gente já tem um exemplo muito importante e relevante da nossa atuação em conjunto com a Prefeitura de São Paulo nas wallets digitais aqui da Prefeitura. Queria mostrar esse exemplo para vocês. Nesse exemplo, a gente percebe a combinação de dois ativos muito importantes da Valid. O primeiro é a capacidade de identificar cidadãos, munícipes. O segundo é a nossa capacidade de criar uma wallet digital em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. Nesse exemplo, a gente transformou uma experiência com muita fricção, né, que era o governo, a cidade de São Paulo tendo que comprar cadernos, livros, materiais escolares e distribuir de forma física para várias escolas ao longo de toda a cidade de São Paulo. Nós transformamos essa operação, fazendo com que a gente conseguisse garantir para a prefeitura que as pessoas que estavam tendo acesso ao material escolar diretamente no varejista mais próximo da sua casa era, de fato, pai de um aluno da rede municipal de ensino, e através da validação da identidade desse cidadão, a gente faria e está fazendo, né, o clearance financeiro dessa operação, ficando com todo o float e toda a relação de desconto de duplicatas com os varejistas, por exemplo. De novo, essa é uma combinação de dois grandes ativos da companhia em prol da transformação do poder público. Na vertical de link, o Rafa Svampato vai entrar em alguns exemplos, mas aqui também a gente tem colocado a nossa experiência com SIM cards e com RFID a serviço de algumas indústrias. Por exemplo, validando que um café da cooperativa de Cochupé, ele é esse mesmo café que sai de uma plantação e chega a um supermercado na zona sul de São Paulo. A gente tem alguns exemplos, o Rafa vai entrar em maiores detalhes. E, por fim, na gestão de cidades, como a gente também consegue colocar a nossa expertise para a melhoria do poder público, da receita do poder público, da receita dos municípios. Eu queria também mostrar um exemplo disso para vocês.
Nesse exemplo dado, a gente consegue, através do uso intenso de tecnologia, como vocês viram, seja através de aeronaves ou através de drones, atualizar a base de área construída dos municípios. Esse trabalho feito em conjunto com uma startup adquirida o ano passado, a Mitra, nos trouxe esse know-how. A gente aplicou, por exemplo, em Campos dos Goytacazes e em Birigui, no interior de São Paulo, e a gente consegue transformar um processo que todo mundo conhece, né, que era uma visita física de um técnico da prefeitura para efetivamente fazer uma medição física de área coberta, numa informação que, capturada, né, através de tecnologia, consegue atualizar a base de área construída da prefeitura em questão de dias, né? Em alguns desses exemplos, a prefeitura teve acréscimo de 30% a 50% na sua base de arrecadação de IPTU. E conhecendo as necessidades dos nossos municípios, a gente também entende o propósito e o valor da gente conseguir trazer mais receita para que os governos também consigam, por sua vez, oferecer um melhor serviço aos cidadãos. Por fim, com todas essas iniciativas, tanto de proteção do ativo atual, como do desenvolvimento dos ativos futuros, grande parte agora do nosso trabalho é se organizar em torno, primeiro, de uma visão que seja compelling, né? E a gente aqui tem se organizado para, de fato, atuar a ser o principal enabler da transformação de jornada, especialmente a jornada digital dos nossos consumidores, garantindo a privacidade das pessoas e dos dados, a segurança dos dados e das transações, promovendo experiências que sejam superiores e incríveis. Perder foco nessa jornada é algo que nos preocupa bastante. E, para isso, a gente está focado em 5 grandes frentes ao longo dos próximos meses. A primeira é proteger esse ativo core e maximizar a geração de caixa que advém desses negócios. A segunda é aproveitar as iniciativas digitais que aqui já existiam, mas somadas com as iniciativas digitais que a gente adquiriu nos últimos anos, e atingir escala, fazer com que essas receitas, de fato, atinjam importância dentro das receitas da companhia e também auxiliem a gente a ter margens maiores ao longo do tempo. O terceiro, fazer essa transformação do nosso business de mobile, né? De fato, transformar um business tradicional de venda de chips num business que venda eSIMs e que também venda tecnologia através de subscription management e operational systems. O quarto é deixar a organização cada vez mais enxuta e cada vez mais eficiente, também fazendo não só eficiência fabril, mas também, eventualmente, alguns desinvestimentos pontuais para que a gente almeje, nos próximos 12, 18 meses, ter uma posição de net debt próxima de 0. E, por fim, um desafio que permeia todas as outras verticais, que é, de fato, transformar a cultura da organização. Ter um processo decisório sempre baseado em dados e também a gente implementar, pelo menos em 50% das áreas da companhia, um processo de decisão e de trabalho que leve em conta as metodologias ágeis. Separando esses desafios em grandes ondas, tem uma onda, especialmente essa onda relacionada ao ativo core, que ela permeia todas as fases, né, que é de fato protegê-lo, garantir que a gente assegure os nossos ativos distintivos, mas também vá trazendo aumento de margem, aumento de eficiência e, na margem, alguns desinvestimentos para focar cada vez mais a nossa operação. Mas a gente imagina que esse trabalho todo ele se divida em 3 grandes ondas. Na primeira onda, que a gente ainda seja um player que se beneficie dos nossos ativos core, mas que vá dando espaço cada vez maior para essas iniciativas digitais que existem dentro da companhia, para que elas rampem e ocupem o seu espaço. Ao longo do tempo, na medida que as receitas digitais ocupem uma relevância muito maior do que elas já têm hoje na companhia, que a gente vire, de fato, um player genuinamente digital. E, por fim, esse business digital ainda dê sequência a um outro business. Nós tratamos de dados aqui dentro da companhia que são extremamente sensíveis, mas extremamente valiosos. Então, como é que a gente consegue também, ao longo do tempo, numa terceira onda, transformar essa companhia de um digital player para um data and analytics player? E, para isso, a gente precisa fazer a transformação cultural, como eu falei, mas também atrair talentos e fazer, de fato, a passagem, né, da companhia para uma companhia digital. Eu queria trazer aqui e convidar o Rafis Bampato,
que é o head das nossas iniciativas digitais, para falar um pouco como é que a gente imagina alguns desses passos nos próximos meses, nos próximos anos. No final, eu volto a falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem por aí. Prazer, eu sou Rafael Esbampato. Eu vim aqui como head do Vale Labs pela empresa que eu fundei. Eu queria contar com vocês aqui um pouquinho sobre quem somos nós e como a gente vai operar, e depois sobre quais são as iniciativas e um pouquinho mais de detalhes. Primeiro ponto, o que é e quem é a TKS? A TKS é uma empresa que foi fundada para auxiliar grandes empresas em transformação digital. Então, a gente une experiência de executivos que trabalharam na indústria durante bastante tempo. Eu trabalhei os meus últimos 10 anos no Boticário, os últimos 6 trabalhando com inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativos e software. E junto comigo, meus 3 outros sócios são o Rafael Arbi e o Arthur, que são fundadores de uma empresa de pagamento, e o Felipe Lemos, que vai trabalhar com a liderança de inteligência artificial técnica dentro da empresa. O Felipe é alguém que ficou mais perto da academia durante os últimos anos, investindo em mestrado, doutorado e bastante em educação. Junto com a gente tem um time de executivos de conselheiros, com o Cláudio Prado, sobre quem o Cisney falou bastante já no começo da apresentação, o João e o Bernardo. Todos esses 3 executivos bastante experientes e que tiveram business de sucessos, sobretudo no setor de tecnologia, e que hoje trabalham ou já trabalharam em empresas bastante grandes como a Stone, a Lynx, a Sync e o Grupo Fleury. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar em cima de 4 grandes iniciativas, mas antes de entrar nelas, eu queria dizer para vocês como que a gente vai ler esse slide. A gente não escolheu essas iniciativas de forma aleatória ou tudo que evoluía no mundo. A gente primeiro viu mercados que crescem e também vimos onde a gente consegue jogar bem. Então, a primeira das letrinhas aqui, os primeiros dos slides vão ser sobre por que a Valid joga bem nesse mercado. Depois, o que a gente já tem. E, por fim, o que a gente precisa desenvolver para que a gente torne um business cada vez melhor e cada vez mais forte. Primeira grande vertical, Valid ID. O Ivan falou um pouquinho sobre os nossos capabilities aqui, então não vou exaurir, mas essa vertical ela fala sobre como a gente consegue identificar no mundo físico e digital pessoas e certificar que aquelas pessoas podem assinar documentos, de novo, no mundo físico e no mundo digital, para que a gente tenha experiências cada vez melhores. Então, é daqui que a gente vem. A gente já tem alguns produtos, eu queria falar um pouquinho melhor sobre o portal de assembleias, que torna uma experiência digital bastante melhor do que a gente tinha antes. O que é isso aqui? A gente tinha antes toda assembleia digital ou física, você passa por um processo de votação. Esse processo de votação você precisa autenticar que quem vota de fato é quem votou e que votou e que garanta que aquele voto estava no lugar correto. E esse era um processo extremamente físico, extremamente demorado. Hoje, unindo a inteligência que a gente tem de assinatura de documentos e identificação de pessoas, a gente consegue, logo ao final de qualquer assembleia, dizer quem estava presente, quem votou em quem votou, e colher a assinatura naquele mesmo momento, real time, sem troca de papel e com uma super autenticação. Aqui a gente vai tornar experiências online, então, cada vez melhores, cada vez mais fluidas. O que a gente precisa evoluir aqui? Tem uma primeira parte da gente tornar os certificados digitais 100% digitais, da emissão ao uso. Então, até hoje, a gente precisava de um espaço físico, uma loja, onde o nosso consumidor ia até ela e fazia o certificado. Houve uma mudança de lei e a gente está se preparando para que a jornada do consumidor seja do começo ao fim digital e que, através de teleconferência, ele consiga criar o certificado dele, consiga emitir um certificado mais rápido. Dessa forma, o mercado pode até crescer, porque a experiência é mais rápida e mais fluida, e a gente vai ter uma redução de despesas bastante importante. Então, essa é uma vertical de produto na qual a gente vai investir nos próximos meses. E, por fim, a gente vai montar o go-to-market do que a gente chama de Know Your Customer. Então, da identificação online do nosso consumidor, do consumidor dos e-commerce, a gente já tem um produto bastante pronto e robusto. A gente vai evoluir para trazer cada vez mais clientes. Já tem bastante clientes muito grandes
A gente vai trazer cada vez mais. Segunda vertical de business, o Valid Pay. Aqui, a gente emite faturas físicas para boa parte dos nossos consumidores. Então, você recebe a conta de água, luz, telefone do seu banco na sua casa. A gente tem esse acordo com as empresas e a gente manda tudo fisicamente e digitalmente. A gente sabe que o futuro é que o consumidor queira isso de forma digital, mas no presente, nem todos querem dessa forma. Por isso, a gente criou um produto que a gente está chamando aqui de um Phygital CRM, que identifica, através de modelos de propensão, o que o nosso consumidor quer a cada momento. Então, pode ser que o Ivan, naquele momento, prefira uma fatura física, o Rafael prefira uma fatura digital. A identificação da propensão, então, diz que para o Ivan, que quer uma fatura física, eu mando uma carta e invisto algum dinheiro naquele, e o Rafael é um cliente que hoje é mais eficiente do mundo digital. E não é sobre mandar a fatura, o poder de mandar a fatura física ou a digital, é sobre saber quem quer e quando quer para cada tipo de coisa. E como a gente trabalha nos dois mundos, a gente consegue evoluir bastante bem nisso. Onde a gente vai evoluir aqui? A gente vai aumentar a share of wallet nos clientes que a gente já tem. A gente tem um produto desenvolvido que funciona super bem, então tem uma parte de aumento de share of wallet e também de ganho de base de consumidores num produto que a gente já tem evoluído e que a gente vai puxar bastante. O que nos leva à nossa terceira e última vertical para business, que é o que a gente chama de Valid Link, que tem a função de fazer tracking de objetos no mundo físico de forma digital. Acho que o RFID é algo que a gente já conhece bem, mas aqui o detalhe é que a gente consegue ter o P&D, a pesquisa e desenvolvimento in-house, o que torna os nossos projetos ainda mais poderosos. Mas eu queria investir os próximos 2 minutos falando sobre a impressão de QR Codes, o que a gente está chamando aqui num produto de selo água. O que é isso? A gente pega cada uma dessas garrafinhas cada uma dessas garrafas plásticas e nela a gente imprime um QR Code ao final da linha de produção. Com isso, a gente consegue fazer 2 coisas. Primeiro, saber de forma rápida e eficiente quantas garrafinhas foram produzidas, para que aumente o pagamento de impostos de uma forma mais fácil. Segundo, que a gente garanta que aquela garrafa d'água, de fato, saiu daquela fábrica, diminuindo a falsificação de produtos. Com isso, a gente tem uma solução que é híbrida para empresa e para diminuição de falsificação e para governos e aumento da arrecadação com impostos. A gente está olhando para expandir esse produto que já existe em 30 lugares do Brasil para mais estados. São Paulo, Alagoas, Ceará são estados foco, mas não são os únicos. E uma vez que já é um produto bastante funcional e as empresas gostam bastante, a gente está expandindo também a nossa linha de produtos. Da mesma forma que água, outras linhas de bebidas parecem fazer bastante sentido. Por fim, a nossa vertical de governo, de Smart Cities, que é o Vale de Cities. O Ivan falou um pouquinho aqui também, mas é uma vertical que a gente acredita bastante por 2 grandes razões. Primeiro, o expertise em vender para a máquina pública que a gente tem dentro de casa há anos, e os mais de 10 anos de experiência dos empreendedores que a gente tem aqui dentro de casa, que são pessoas incríveis e conhecem o produto num altíssimo grau de detalhe. Em vez de falar de forma em bullet points aqui sobre o que são os nossos produtos, eu queria falar sobre um deles, estacionamento digital, que fala um pouco sobre a forma com a qual a gente vai revolucionar esse mercado nos próximos anos. Legal, né? Essa iniciativa, na verdade, já é tão antigo aquele negócio de a gente pegar o talãozinho de papel e colocar no vidro dos nossos carros, né? Já parece uma forma que é muito antiga. A gente vai levar essa experiência para todas as cidades do Brasil. Antes de entrar nesse próximo slide, a gente vai olhar para a vertical de cities, como pegar todos os produtos que a gente tem já bastante bem desenvolvidos e aumentar a penetração deles em todas as cidades que a gente consiga dentro do Brasil. Então, uma tese muito forte de execução. E a gente vai adicionar ao portfólio de Smart Cities através de novos produtos e eventuais novas aquisições para que a gente tenha um portfólio cada vez mais robusto,
cada vez mais forte para operar nessa vertical. Por fim, da mesma forma que a gente olha para operar novas iniciativas, nos lugares onde tudo é novo, a gente precisa de adaptação bastante mais rápida. Então, a gente vai passar de grandes orçamentos anuais e grandes mudanças de KPIs, que a gente vai olhar para 12 meses, e começar a olhar cada uma dessas iniciativas trimestralmente. O que significa que a cada 3 meses, se a gente tiver uma iniciativa que está indo super bem, a gente vai aumentar o investimento nela. E se tiver uma iniciativa que não está indo tão bem quanto a gente esperava, esse vai ser o lugar de funding, de dinheiro, de gente e de tecnologia. A gente vai agir mais rápido no modelo de operar, que é novo. Apesar de simples de falar, é uma cultura que muda. E cultura é um pouco mais difícil de falar, de mudar do que slides. Então, aqui a gente vai investir também bastante do nosso tempo. Então, eu queria que vocês saíssem daqui com 2 mensagens sobre o Valid Labs. A gente está olhando para iniciativas de 5 bilhões de reais de mercado, 5 bilhões plus, são iniciativas que crescem através de 4 verticais, e a gente vai mudar a nossa forma de trabalhar, daqueles grandes budgets anuais para trimestrais e para mudança de investimento de tecnologia, pessoas e funding de cada um desses lugares de uma forma mais rápida. E para falar sobre funding em maiores detalhes e sobre a empresa como um todo, eu queria convidar o Joel para falar um pouquinho aqui com vocês. Joel, seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui hoje, essa manhã, com vocês, usando as palavras do Sidney, representando a companhia para todo o mercado. E, de fato, é com muito entusiasmo que a gente vê essas avenidas novas de crescimento que a Valid tem pela frente. Não são poucas, e a gente, evidentemente, vai se usar muito nas nossas atuais fortalezas, que são bastante únicas, para podermos gerar, destravar muito valor para todos os nossos acionistas. Próximo slide, por favor. Como mencionado anteriormente, nossos atributos que fazem a Valid ser uma empresa única e especial no nosso modo de ver, acho que 2 são bem específicos e relevantes e dizem respeito ao nosso compromisso com a mudança e adaptabilidade, em virtude da atual dinâmica de mercado, conforme o Rafa agora explicou muito bem, e ainda na busca incessante pela geração de valor aos nossos acionistas, por meio de uma otimização contínua da nossa estrutura de capital e do nosso portfólio de ativos. Esses são os 2 principais temas que vou comentar com vocês hoje aqui. Estrutura de capital, fortalecimento dela, destrava de valor para os nossos acionistas, investidores e, evidentemente, também uma otimização do nosso portfólio de ativos. Começando pela estrutura de capital, que é esse slide, em março, vale a pena lembrar que a gente finalizou com muito sucesso um aumento de capital privado, que teve uma adesão extremamente alta da nossa base de acionistas, e por onde nós trouxemos para o caixa da companhia quase 100 milhões de reais. Esse aumento de capital também foi um evento importante, concluído em março, porque trouxe uma nova dinâmica à liquidez das ações da Valid, ticker VLID3 na B3. A gente conseguiu reparar um aumento bem interessante nos volumes de negociação diárias das ações da companhia, o que, claro, foi fruto, em alguma parcela, do aumento de capital realizado com sucesso. Esse aumento de capital ele não foi plain vanilla, ele veio, além das ações emitidas, cada participante teve direito ao recebimento de um bônus de subscrição. Esse bônus de subscrição, hoje, inclusive, ele é negociado também na B3, sob o ticker VLID11, e ele outorga ao seu detentor o direito de convertê-lo, esse bônus, em ações de emissão da Valid, a um preço de 10,96 centavos. Então, ou seja, ano que vem, nas 2 datas de exercício do bônus de subscrição, que são dia 6 de março e dia 6 de setembro, caso a ação da companhia esteja acima de 10,96 centavos, essa pessoa vai ter direito, esse detentor do bônus vai ter direito a converter o bônus em uma ação da companhia ao preço de 10,96.
Com isso se materializando, nós trazemos para dentro de casa mais 120 milhões de reais. Então, é como se no aumento de capital, que foi iniciado agora em março desse ano, é como se ele tivesse, em setembro do ano que vem, resultado no aumento de capital total de 240 milhões de reais, né? de 220 milhões de reais. Isso reforça ainda mais o nosso caixa, que já vem, o nosso caixa já vem numa curva ascendente, né? Como vocês podem notar no slide, fechamos o ano passado com um caixa abaixo de 600 milhões de reais, 544 milhões de reais, e já utilizando data de corte 31 de março de 2021, o nosso caixa já está em 612 milhões de reais. Essa tendência de crescimento é algo que nós vamos observar, pretendemos observar com muita atenção ao longo do ano, que é uma situação de caixa que nos faz permitir a investir não só nos nossos negócios atuais, mas também em novas linhas de crescimento para a companhia. Próximo slide, por favor. No que diz respeito à nossa estrutura de capital, agora falando sobre dívida, né? Falei primeiramente sobre equity, agora sobre dívida. E na esteira desse nosso trabalho e compromisso, né, de trazer cada vez mais robustez à estrutura de capital da Valid, um outro desafio que nós já estamos endereçando é a rolagem de toda a nossa dívida com vencimento agora no ano de 2021. Já concluímos com êxito as repactuações com o Banco Safra, no valor de 30 milhões de reais, alongamos essa dívida. Banco BTG, no valor de 50 milhões de reais também, dívida que vencia esse ano, alongamos também, diferimos para o futuro essa dívida. E, além disso, um data point bem bacana, iniciamos uma parceria bancária comercial com a Caixa Econômica Federal, uma linha de crédito no valor de 70 milhões de reais. Todas as transações já foram concluídas pelo nosso time, já somam 150 milhões de reais em dívidas roladas que teriam, exceto pela Caixa Econômica, que é dívida nova, mas em dívidas que seriam vencimento aí em 2021. Né? Agora nós estamos em conversas muito bem avançadas com o Sindicato de Bancos Credores para também implementar a rolagem do saldo final da nossa dívida que vence também em 2021. Esse sindicato de bancos ele é composto por Itaú, Bradesco, Santander e UBS, Banco do Brasil, bancos de primeiríssima linha com os quais nós temos um grande relacionamento de longa data. Nossa expectativa é termos um desfecho dessas discussões favorável tão logo possível, o que nos colocaria, evidentemente, uma posição bastante interessante em termos de relação dívida líquida e EBITDA, e, evidentemente, ainda geraria uma economia substancial para a Varig em termos de pagamento de juros principal. Somente para vocês terem uma ideia, assumindo a conclusão com sucesso dessas nossas discussões com os sindicatos de bancos credores, a nossa relação dívida líquida e EBITDA, que fechou o ano passado em 3,2, ficaria para esse ano já em 2 vezes apenas. Né? E, além disso, assumindo novamente um desfecho favorável das discussões com os sindicatos de bancos credores, nós teríamos uma economia econômico-financeira de mais de 500 milhões de reais esse ano de 2021, tendo em vista as nossas renegociações em torno de pagamento de juros e amortização de principal. Próximo slide, por favor. Lembrando, um outro pilar super relevante, como mencionei na abertura, é a nossa otimização ou também racionalização do nosso portfólio. Não só portfólio físico, né, de plantas fabris, mas também o nosso portfólio de ativos globais. Né? Começando pelo nosso portfólio físico, nós já estamos, novamente, com o intuito de destravar valor para os nossos acionistas, racionalizando nossas operações fabris industriais. Então, já estamos em processo de venda nossa planta localizada em São Bernardo do Campo, negociações já avançadas e também negociações e discussões avançadas para realizar um sale leaseback
nossa planta de Sorocaba. As operações atuais de São Bernardo do Campo já estão sendo migradas com sucesso para a planta de Sorocaba, e na planta de Sorocaba nós iremos realizar esse sale leaseback. Como vocês conhecem muito bem, a operação de sale leaseback ela é bastante interessante porque ela deixa o nosso balanço mais leve, ela elimina um ativo fixo do nosso balanço e, ao mesmo tempo, cria um tax shield bastante interessante no que diz respeito à dedutibilidade dos juros que serão pagos ao longo do contrato de aluguel, fruto do sale leaseback. Ambas operações, como mencionei anteriormente, estão caminhando muito bem. Nós iremos informar o mercado tão logo haja qualquer avanço material. No que diz respeito à nossa revisão de portfólios globais, isso é uma discussão bastante profunda e estratégica que nós tivemos junto com a equipe da consultoria Bain, que realizou juntamente conosco um assessment das operações que hoje a Valid possui em 17 países. Uma conclusão relevante do nosso trabalho foi de que a Valid tem um potencial enorme para se posicionar como um player ainda mais relevante no mercado brasileiro. E o mercado brasileiro, como o próprio Rafa mostrou anteriormente, possui oportunidades de bilhões de reais. Isso sem esquecer jamais do potencial que nós já temos dentro de casa vis-à-vis as nossas linhas de receitas existentes. Então, realizamos junto com o BEM uma análise estratégica minuciosa no nosso portfólio global de ativos e iremos, em breve, anunciar o que faremos nesse sentido, sempre com o intuito de focar nossos esforços financeiros e intelectuais na oportunidade Brasil e, evidentemente, poder, dessa forma, continuar executando muito bem o nosso core business e, claro, começar a atacar com cada vez mais força as nossas novas avenidas de crescimento aqui no país. Próximo slide, por gentileza. Pode mostrar integralmente, por favor. Um último comentário da minha parte, um pequeno adendo. A gente, com base em todas essas mudanças, a gente quer começar também a se comunicar com o mercado, sejam vocês analistas de sell-side, investidores, pessoas físicas, investidores profissionais, institucionais, assets, etc. Nós queremos começar a apresentar nossos resultados de uma forma mais clara e em linha com essa nova dinâmica da Valid. Né? Então, vocês vejam aqui o template que nós pretendemos utilizar de agora em diante, basicamente uma quebra entre a América do Sul e nossos negócios internacionais e um destaque especial é que vocês veem aqui dentro de América do Sul a linha de Valid Digital Solutions, né, VDS. Né? Esses são nossos negócios 100% digitais que hoje já existem dentro da Valid. Né? Para efeitos de comparação, reparem que ano passado nós tivemos algo próximo de 150, um pouquinho acima de 150 milhões de reais de receita somente em VDS, né? Então, para efeitos de comparações, se nós fôssemos uma empresa standalone de tecnologia, já seríamos uma empresa de growth e não mais uma startup, né? E com uma receita total, inclusive, acima de diversas empresas de tecnologia que foram ao mercado recentemente na B3. Era isso para eu comentar com vocês hoje. Espero que tenha sido interessante. Pessoal, queria agradecer, né, ao Rafa, ao Joel, ao Bressan, pela participação aqui, pelas apresentações. É um prazer trabalhar ao lado de vocês, é um prazer liderar essa companhia e a mudança que a gente sonha e ambiciona para essa companhia. Por fim, acho que eu queria deixar, da mesma forma que começamos, as 6 principais mensagens do dia de hoje e colocar não só a mim, os apresentadores de hoje, mas também a toda a diretoria executiva à disposição para perguntas e respostas. Mas, primeiro, assim como comentamos, a gente, no business de documento, carrega um backlog que vai impactar muito positivamente o resultado da companhia. Metade da volumetria de documento do ano passado não foi emitida, uma boa parte do primeiro trimestre também não, num percentual menor, mas também ainda impactado pela pandemia. E na medida que a dinâmica de vacinas avança, a gente já tem percebido isso em outras geografias, a gente deve capturar uma boa parte dessa receita
inclusive a receita que tem a maior margem da companhia, então os nossos resultados devem refletir esse positivismo. O segundo é poder jogar essas novas avenidas de crescimento em mercados que sejam absolutamente grandes, com dinâmicas competitivas de crescimento, e muito próximos dos atuais ativos da Valid. A terceira é a gente já perceber, através da explicação que o Joel fez, por exemplo, que nós já temos 17% das nossas receitas aqui na América do Sul focadas em negócios de transformação digital. Quando a gente transforma esse percentual em valor absoluto, de fato, nós já temos uma tech company em franca evolução. O terceiro é que a nossa experiência regulatória é sim capaz de pegar alguns business que são desenvolvidos dentro de casa e outros que a gente possa incorporar no nosso portfólio e alavancar baseada na experiência regulatória. De um ano para o outro, a estacionamento digital já está presente em mais de 25 municípios do Brasil, através da experiência dos nossos parceiros, né, dos founders dessa companhia, que também se integraram à Valid, mas também através da própria experiência regulatória da companhia em construir essas soluções junto com o poder público. Quinto, nós já temos, como o Joel bem colocou, várias iniciativas de otimização de despesa e aumento de margem em andamento. E alguns temas, como, por exemplo, a consolidação fabril de São Bernardo em Sorocaba, só reforçam essa vertical, reduzindo as nossas despesas operacionais, mas também reduzindo algo que é muito importante nas companhias no dia de hoje, que é o span of control das iniciativas, especialmente quando elas estão dispersas geograficamente. E, por fim, nós já fomos capazes de mostrar ao longo da apresentação o quão focados nós estamos em trazer pessoas boas, que se juntam aos nossos sócios, que se juntam ao plantel de pessoas que já aqui estavam, né, e pessoas que ficam altamente motivadas e alinhadas nesse desenho de futuro da Valid. Queria, mais uma vez, em nome de todos os mais de 6 mil funcionários da companhia em várias geografias do mundo, agradecer o interesse e a participação de vocês no dia de hoje. Queria nos colocar aqui à disposição para perguntas e respostas que possam aparecer já imediatamente, mas também colocar a companhia, através da nossa área de RI, a qualquer sessão futura que alguém queira fazer com a companhia, e o Itaú, a quem eu também agradeço, já tem nos ajudado a marcar alguns desses one-on-ones pós aqui o Capital Markets Day. Muito obrigado, a gente se coloca à disposição de vocês. Obrigado, Ivan. Senhoras e senhores, em breve daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. Lembramos que as perguntas devem ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado na parte inferior da tela do seu computador e na parte superior da tela do aplicativo móvel. Pedimos aos interessados também que incluam o nome e a instituição em suas perguntas. A primeira pergunta vem do Henrico Trota, do Itaú BBA. Ele pergunta, em relação às novas iniciativas, quais a companhia deve acionar via M&A, se deve haver um aumento de CAPEX, se isso já está mapeado, e se isso já pode também ser falado, qual o mix dessas iniciativas na receita da companhia para os próximos 2 a 3 anos. Obrigado, Henrico. Ivan, Joel, Rafa, vocês se habilitam a responder, por favor? Obrigado, Henrico, obrigado pela pergunta. A gente, como resultado desse trabalho de planejamento estratégico, Henrico, de fato mapeou todas as verticais, né, como o Bressan acabou de passar aqui, que a gente pode desenvolver. Nesse momento, grande parte do foco do management tem sido em alinhar as iniciativas digitais que já existiam na companhia com as recentes aquisições que a gente fez nos últimos 12 e 18 meses. Esse é um trabalho de curto prazo que é bastante importante para que a gente não saia com uma profusão de iniciativas aqui que, eventualmente, futuramente, possam até não se coordenar. Por outro lado, na medida que a gente avança em algumas dessas verticais e que algum desses produtos, como o Rafa comentou, ganhem tração, eu acho que, de fato, em vários momentos, a gente vai ser confrontado com alternativas de make or buy, né? Então, eu realmente acho que em algumas das verticais de, por exemplo, autenticação biométrica, autenticação de pessoas, tem, de fato, um ecossistema grande de startups que fazem parte da cadeia de valor, que podem ser incorporadas, sim, às nossas soluções. Mas, por enquanto, se eu pudesse fazer uma grande divisão macro, tem um primeiro trabalho de integração
e convergência das iniciativas existentes, para depois a gente voltar a olhar o mercado de M&A com um pouquinho mais de apetite. Agora, nem sempre essas coisas acontecem da forma em série, né, da forma como a gente gostaria de organizar o nosso pensamento e os nossos dia-a-dias. Se a gente for, de fato, confrontado com alguma oportunidade ou com alguma necessidade mais premente, a gente certamente não está fechado a isso. E, por fim, em termos de CAPEX, que acho que foi um ângulo da pergunta também, a gente, nos últimos anos, na operação da América do Sul, vem investindo entre 5% a 7% da nossa receita em CAPEX. A gente estima, sim, aumentar esse valor para algo como 10% nos próximos anos, até que a gente, de fato, né, consiga desenvolver algumas dessas verticais e algumas das soluções que foram comentadas ao longo da apresentação do dia de hoje. A segunda pergunta vem da Daniela Brau, do Valor. No ano passado foram emitidas 9 milhões de RGs e ainda tem 60% do mercado que vai se materializar ao longo deste ano. Quantos RGs a Valid emite em um momento normal por ano? Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. A gente faz, em períodos pré-pandêmicos, aproximadamente 23 milhões de documentos, tá? Dividindo em aproximadamente 14 milhões de CNHs e 9 milhões de RGs por ano, tá? E a gente teve uma depressão bastante grande aí em 2020 por conta disso. Obrigado, Maurício. A Daniela fez mais uma pergunta. Com quais empresas a Valid vem testando a identificação digital facial para compras online? Em Valid Pay, qual o produto mais disruptivo na avaliação da empresa? Em quais regiões oferecem SIM cards ou quantos países? Bressan, você pode responder? Se precisar, eu repito aqui que foram 3 perguntas, na verdade, que ela mandou. Eu vou começar. Eu acho que você está no mudo, Rafa. Eu ouvi, Lucas? Agora sim. Boa. Vou começar respondendo a pergunta de Digital Onboarding. A gente tem já diversos clientes, sim, em operação. A gente não pode abrir o nome deles e, por estratégia, a gente não está abrindo também quantidade, tá? Mas dentro do nosso funil tem algumas dezenas em pipeline para entrar em operação ainda esse ano. E a gente já tem operação, sim, em alguns deles. Então, é um produto que é operacional em varejo e instituição financeira. Acho que até aqui a gente consegue abrir, tá? Respondendo a pergunta do Digital Onboarding. Você consegue responder as outras duas? Perguntar de novo as outras duas, Lucas? Ela pergunta no Valid Pay, na avaliação da empresa, qual seria o produto mais disruptivo e quais regiões a Valid oferece SIM cards e quais países. Obrigado, Lucas. Acho que um produto bastante disruptivo em relação ao wallet é o que a gente está fazendo com a Prefeitura de São Paulo, né? Ao mesmo tempo, a gente concede muito mais transparência para uma compra, né, de um poder público que tem um orçamento grande e uma responsabilidade enorme com a gestão desse valor, né, de forma que seja transparente. Ao mesmo tempo que a gente oferece uma conveniência muito grande para o cidadão, né? Poder comprar o seu material escolar na loja perto de sua casa, na cor ou no layout do caderno que você escolhe, não receber isso centralizado, provavelmente com alguns danos, né, do sistema friccionado que a gente já tem de compra, logística, entrega por parte do poder público, sem dúvida que isso impacta muito, né, a vida, a conveniência das pessoas, a vida do estudante ou da família que cuida desse estudante, ao mesmo tempo que fornece muito mais transparência, agilidade e modernidade para a operação de um município, da gestão pública. Então, acho que esse é um produto bastante disruptivo. Mas ele não para por aí, né? Na medida que a gente tem outros exemplos que a gente pode citar, que seja a distribuição de outros benefícios do mesmo modelo, seja a criação
de closed loops para arrecadação de tributos municipais, né? A gente acaba empoderando muito mais o poder público e também o cidadão no exercício da sua relação com a esfera municipal ou a esfera estadual. Então, acho que nessa frente do VaretPay, temos uma avenida enorme ainda para ir executando bem as teses que a gente já está aplicando agora nos exemplos que a gente mostrou no call. Em relação ao eSIM, acho que é uma pergunta que a gente pode dar para falar muito dela, eu vou simplesmente resumir, a gente opera com o eSIM em todas as regiões do mundo, tá? Na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, Pacífico, a gente domina bem nós somos um dos 5 players globais, a gente está vendo esse mercado mudar, né, com as tecnologias do 4G para o 5G, como o Ivan bem comentou, a transição de uma tecnologia à adoção integral por parte dos consumidores, ela leva um tempo grande, mas essa é a próxima onda que vai estar chegando, por exemplo, no Brasil, e já está chegando em outros países do mundo, mas em paralelo a isso, a gente também está trabalhando com as plataformas de subscription manager e trabalhando na tecnologia do eSIM para conectividade, inclusive com indústria automobilística, com outros devices, outras máquinas que ao longo do tempo a gente se capacita para poder estar operando com esse mercado. Então, esse sim talvez seja o nosso business mais global de todos, estamos presentes em todos os países que a gente opera, e sem dúvida é uma dos pilares muito fortes do nosso crescimento ao longo dos próximos anos. A próxima pergunta vem do Fernando Paiva, do Mobile Time. Ele pergunta se poderíamos fornecer mais detalhes sobre a estratégia de eSIM e sistemas de gerenciamento de assinantes. Já temos uma plataforma, como ela funciona, e quando esperamos ter um primeiro contato com a operadora para este produto. Salvador, pode responder, Salvador, por favor? Bom dia, Fernando, obrigado pela pergunta. Efectivamente, nós já temos hoje uma plataforma, né? Já temos várias referências, inclusive no Brasil, não podemos abrir aqui os nomes, mas já temos em torno de 14, 15 plataformas a nível global operando. Nós temos também já um sistema operacional certificado pela GSM Association para fornecer a los OEMs, já temos várias iniciativas em andamento. E, bom, existe grande oportunidade, né? Se a gente para pensar que hoje o mercado de eSIM e o número de aparelhos que estão preparados para fornecer eSIM é bem limitado, estamos falando em torno de, no máximo, 19%, se consideramos solamente a participação desse 19% em high-end, é muito menor, né? Então temos um potencial de aparelhos que irão migrar para eSIM bem grande, né? Estamos falando de mais de 85% de mercado disponível, né? E do mesmo lado das plataformas existe grande oportunidade, né, de crescimento aí, porque hoje ainda não é mainstream, né? E isso deve acontecer nos próximos anos. Então, hoje já temos sistema operacional e já temos plataforma funcionando e operando e certificados. A próxima pergunta vem do Diogo Liso de Figueiredo. Ele pergunta sobre a dívida líquida, como o alongamento da dívida vai fazer a dívida líquida da companhia chegar próxima de zero, e depois ele mandou uma outra aqui complementando. Como vocês enxergam um caminho para diminuir a dívida líquida para zero nos próximos anos? Geração de caixa, menos dividendos, desinvestimentos, aumento de capital. Joel, você quer esclarecer um pouco mais? Obrigado, claro. Obrigado, Lucas, e obrigado pela pergunta, Diogo. Muito importante aqui ressaltar de novo o seguinte, né? O exercício que nós estamos fazendo esse ano de renegociação da nossa dívida trazendo um perfil muito superior à dívida atual que nós temos. Então, estamos alongando dívidas atuais, né? E, com isso, reperfilando essas dívidas no melhor interesse da companhia, né? É claro que fatores fundamentais para que a gente possa reduzir nosso endividamento líquido absoluto vão ser, evidentemente, primeiro, geração de caixa operacional. Ano passado, Diogo, não sei se você se recorda, a gente teve a despeito da pandemia, nós tivemos uma geração de caixa operacional excelente, 285 milhões de reais, né?
muito fruto da nossa eficiência já operacional, novas iniciativas em termos de capital de giro, disciplina de capital no que diz respeito à alocação de CAPEX e outros projetos mais, né? Além disso, como mencionei, tanto eu quanto o Ivan na apresentação, nós, esse ano, temos outras iniciativas já no pipeline em estágios bastante avançados. Por exemplo, nosso desinvestimento das plantas Fabris, né? São Bernardo do Campo, Sorocaba, Seules e Beck, né? São outras duas oportunidades. Nós estamos bem avançados e certamente trarão mais caixa para a companhia e, consequentemente, reduzirão o nosso nível de dívida líquida em termos absolutos, né? Então, aqui nós temos, e evidentemente tem um último pilar, que eu mencionei rapidamente, porém ainda não há nenhuma conclusão nossa nesse sentido, que é a revisão global do nosso portfólio de ativos, levando em consideração que Brasil será o nosso grande foco. Então, aqui é uma combinação de reperfilar a nossa dívida atual, melhorando o seu perfil, alongando ela no tempo, né, em benefício da companhia, e, claro, executando muito nossos projetos de eficiência operacional, nossos projetos de redução de despesas, para que cada vez mais nós possamos gerar mais caixa e, com isso, aumentar o nosso nível de ativo circulante e, consequentemente, reduzir nossa dívida líquida em termos absolutos. Obrigado, Joel. A próxima pergunta vem do Roberto Cleto, da Fórum Investimentos. Ele pergunta se, com o novo arranjo das linhas de negócio da empresa, qual o patamar de margem que pretendemos para cada uma das divisões e qual seria a divisão que enxergamos um maior potencial da contribuição percentual para o EBITDA. Super obrigado pela pergunta. Acho que aqui essa pergunta tem duas dimensões, né? A dimensão de curto prazo é a dimensão relacionada à volta, né, da nossa vida pós-pandemia e, como eu mencionei ao longo da apresentação, o volume de CNHs e RGs que estão represados para a emissão, né? Esse é o business de maior margem EBITDA da companhia. E na medida que a gente tem a materialização dessa volumetria, a gente espera que aconteça, né, ao longo do segundo semestre desse ano e de boa parte de 2022, a gente tem um impacto na rentabilidade da companhia de forma relevante. A outra dimensão é a dimensão de médio e longo prazo, né? Então, na medida em que a gente faz com que essa receita digital de 17% na América do Sul escale para patamares de 20%, 25%, 30%, 35%, numa jornada digital que a maior parte das companhias também estão desafiadas a fazer, a gente tipicamente traz um perfil de margem melhor. Então, para pegar um exemplo, né, quando a gente sai de uma emissão de uma fatura física, que foi algo que o Bressan e o Rafael comentaram, passa por uma emissão eletrônica de fatura, e depois passa por uma wallet ou por um closed loop, onde você faz o clearance dessa operação 100% eletrônico, você tem um ganho muito grande, né, um avanço de margem ao longo dessa cadeia. Então, a gente também espera que não apenas na dinâmica de documentação, mas a partir do momento em que as nossas receitas digitais escalem, e elas já estão escalando para patamares maiores, a gente também tenha um melhor mix de margem na companhia como um todo. Obrigado, Ivan. A próxima pergunta vem do Rodrigo Glatt, da GT Investimentos. Qual prazo esperado para a readequação dos negócios, já levando em conta o novo planejamento estratégico, e se existe um target de alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA que a empresa entende ser o mais adequado hoje, já considerando as novas estruturas? Pegando esse último ponto do target, né, eu acho que não existe um target, evidentemente, cravado em pedra. Como mencionei anteriormente, o que vai acontecer é, com a nossa renegociação da dívida atual que vence em 2021, jogando ela no tempo, somado ao fato de que nós temos novamente uma série de iniciativas já em curso para trazer ainda mais caixa para a companhia, fatalmente essa relação vai diminuir substancialmente. E como eu falei na minha apresentação, assumindo a geração de caixa
desse ano e também a renegociação com sucesso da nossa dívida que vence em 2021, essa relação dívida líquida EBITDA ela já cai para um patamar aí de quase perto de 2 vezes, tá? E na dimensão do deploy no tempo, que é a primeira parte da pergunta, eu acho que nesse momento a companhia não se sente confortável de dar nenhum guidance que crave, né, um número, mas acho que o mais importante é aquilo que o Joel colocou na sua apresentação, né? A gente antes tinha uma divisão da companhia onde a gente falava de identificação ou falava de meios de pagamento de uma forma global, mas a gente não conseguia mostrar para o mercado como que era essa dimensão em cada uma das geografias em que a gente atua, né? Então, no momento em que a gente reperfila a forma de dialogar com o mercado, eu acho que o principal indicador para a gente acompanhar o deploy dessa estratégia é justamente o Data Solutions, como o Joel colocou, né? Então, a gente nunca havia sequer expresso para o mercado que 17% da receita da América do Sul era em cima de soluções que são digitais. Então, o sucesso, né, especialmente o desafio para o management e o sucesso da implementação dessa estratégia vai justamente ser perceber esse percentual né, alavancando, ao mesmo tempo que a gente também vai alavancando receitas de negócios que são core, como os negócios de banker e os negócios de identificação física ainda. Obrigado, Ivan e Joel. O Fernando Paiva, do Mobile Time, ele fez mais uma pergunta aqui para a gente. Como é o modelo de negócio de estacionamento digital e quantos municípios pretendemos atingir em 2021? Obrigado pela pergunta. O modelo de negócios, isso aqui é uma licitação, certo? Então, é um modelo de negócio onde eu vou falar onde é o macro, mas ele pode ter pequenas variações entre cidades. O modelo de negócio a gente entra na cidade, vence uma licitação. Essa licitação, em geral, você paga um fixo por ela e você tem uma renda variável a partir do número de pessoas que estacionam lá. Então, a nossa fonte de receita é por carro estacionado e a nossa fonte de despesa principal é o quanto a gente investe pela licitação e pessoas para fazerem controles do carro. Um modelo de negócio relativamente simples, a digitalização, na verdade, torna ele simples. Acho que esse é o número 1. Respondendo a segunda parte da pergunta, hoje a gente tem 26 cidades no nosso portfólio, tá? Acho que mais importante do que o número de cidades é o tamanho das cidades que a gente tem, porque é isso que vai derivar esse é o KPI principal para a nossa fonte de receita. Então, a gente pretende hoje sair do que a gente tem de X para ter X mais 20% ainda esse ano e ao longo dos anos tornar esse modelo de negócio 2, 3 vezes maior. Essa é meio que a visão macro. A gente acabou nessa mudança de racional, a gente ganhou uma licitação agora muito importante em Guarulhos. Então, a gente quer fazer mais Guarulhos e cidades bastante grandes do que cidades menores, investir em modelos enfim, de mais carros para estacionar, porque esse é o principal driver de receita. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Rafa. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que a Dani vai conseguir endereçar bem, vem do Henrique Dias, acionista da empresa. Com todas as novidades de produtos e serviços da companhia, como a Vale está se preparando para a captação de novos colaboradores e disseminação de uma cultura de empresa mais tech? Você fala. Está me ouvindo? Oi, Dani. Sim. Dani, não estamos te ouvindo, não sei se você está falando. Vamos lá, pessoal, desculpa, a gente estava com um problema técnico aqui. Então, o primeiro ponto para a gente endereçar essa pergunta tem a ver com a perspectiva de cultura. A gente está num processo bastante importante de revisão da nossa cultura, de revelação do nosso propósito enquanto companhia, para que a gente possa sustentar todas essas transformações que a gente está vivendo. E o segundo aspecto bastante crítico é que a gente possa aprofundar a perspectiva de valores que a gente tem buscado, e isso irá sustentar todo o nosso processo, seja processo seletivo
o processo de meritocracia da organização, a perspectiva de estrutura que a gente persegue. No paralelo, para que a gente possa ganhar tração com a perspectiva de contratação de novos profissionais, a nossa ideia é, em parceria com o Valid Labs, que a gente possa ter a captação de novos profissionais e que possam operar com as novas tecnologias, que possam nos ajudar nessa evolução de negócio. Então, o processo de desenvolvimento aqui, que a gente vai trabalhando nele paulatinamente. Internamente também, a gente tem investido em novas ferramentas que possam nos ajudar na captação desses novos profissionais, tanto ferramentas internas, quanto a perspectiva de como a gente se posiciona no mercado, via LinkedIn, via as plataformas de contratação. Então, a gente vem se reposicionando internamente para que a gente possa transmitir isso ao mercado de maneira consistente, sólida e na geração de grandes oportunidades aí para profissionais de destaque de mercado. Obrigado, Dani. A próxima pergunta vem do Cláudio Neves, também investidor da companhia. O Cláudio pergunta como está o mercado de banking cards no ano de 2021. Acho que o Maurício pode nos ajudar com essa. Maurício, por favor. Desculpa, pode repetir, Matheus? Oi, Maurício. Como está o mercado de banking cards no ano de 2021? Tá. A gente está vendo o mercado bastante aquecido, tá? Principalmente por conta de todos os neobanks, contas digitais. Eles têm um desafio muito grande, que é que as contas deles passem a ser de fato utilizadas, porque a rentabilização vem depois do serviço de transações consumidos por eles. Então, a gente tem tido demandas bastante fortes de todos eles para a emissão do plástico, para que ele possa, de verdade, ser um canal de consumo e de transação em qualquer lugar que os seus clientes estejam, e não sendo um simples banco ou uma oportunidade de vouchers ou para alguma coisa de transação online. Tá? A gente tem visto um volume bastante forte. Em termos de budget, a gente até tinha feito um número melhor do que 2020 e temos conseguido entregar uma produção bastante elevada. Obrigado. Bom, essa foi a nossa última pergunta e com isso encerramos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradeço mais uma vez a parceria do Itaú BBA na realização deste evento, além do interesse de todos os participantes. Ficamos à disposição e encerramos por aqui o nosso Capital Markets Day. Bom dia.